Então, querido, nós estamos aí na reta final do ciclo das 54 porções anuais das Parashot, né? E agora estamos na 53ª Parashá, com o nome Haazinu, que significa ouvir ou ouçam, né? E daí um tema, é uma explicativa um pouquinho diferente dos demais anos, né? Para a gente entender qual a razão, que é algo realmente que era um questionamento meu, né? Qual a razão desta última canção? Por isso, Shirat Haazinu seria a canção final, que tem a canção primeira, a canção de Moisés, conhecida como canção de Moisés, o Cântico de Moisés, onde acontece a vitória na saída do Egito, quando eles atravessam o Mar Vermelho, né? E daí todos cantam esse cântico, o Cântico de Moisés. E agora, no final de todo esse processo, no final dos 40 anos, né, às margens ali da terra de Canaã, acontece esse cântico, mas não foi um cântico que aconteceu de uma forma assim simples, né? Foi um pedido de Hashem para Moisés. Moisés, escreva esse cântico, então, algo que ele tinha que fazer, que Moisés tinha que fazer, por exemplo, eu completei agora em setembro 65 anos, né? Eu não sei, pretendo, claro, a gente sempre pensa que vai estar bem, né? Quando eu chegar, se eu chegar, a gente não sabe quanto tempo vai viver, mas digamos que eu vivo até os 80 anos, estou com 65, 85, sei lá, ou 100, ou 90, a gente não sabe. Mas a gente pretende estar bem, mas eu não sei se vou estar como estou hoje, né? Agora, o Hashem pede um serviço para Moisés com 120 anos. Moisés com 120 anos, e Moisés não disse, não, Hashem, eu não tenho condição de fazer, estou mal, não. Moisés fez. Ele escreveu esse cântico, né? Então é muito interessante, fiquem bem ligados, que é bem interessante aqui. Um breve resumo, então seria o Cântico de Moisés, Deuteronômio 32, 1 a 43. Moisés pede aos pais que ordenem a seus filhos, praticamente, né, a Parashá inteira envolve este cântico, né? Moisés pede aos pais que ordenem a seus filhos para cumprirem toda a Torá. Esse é um detalhe bem interessante, Deuteronômio 32, 44, 47. Tem uma explicativa, não vou falar agora, em seguida eu já vou falar para vocês. O último dia da vida de Moisés, que é o final dessa porção, realmente Hashem permite que Moisés chegue no Monte Nebo, né, na parte alta do Monte Nebo, que ele visualize apenas a terra de Canaã, mas os seus pés não pisarão na terra. E é ali mesmo que ele fica e que ele morre, né? Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela. Então, algo muito, muito, muito... Era um grande sonho, né? Assim como Abraham, o sonho dele era ter o filho da promessa, o grande sonho de Moshe era entrar na terra. Então, isso não aconteceu, né? Então nós vemos a humildade, ele não se revoltou, né? Ele foi humilde até os 120 anos, ele foi humilde ali, entendeu a mensagem de Hashem, entendeu o erro que ele cometeu, né? Não entrarás na terra. A Torá é muito franca, então tem momentos que dói. Se estudar a Torá às vezes dói, e você até chora às vezes. O Cântico de Moshe, o primeiro cântico, né, o Cântico da Libertação, como eu já falei para vocês, e o último cântico do Testemunho ou Herança, que é esse cântico que nós vamos abordar agora. Gostaria de saber, deve ter fontes, através da Torá oral, a melodia, se a gente pudesse saber a melodia desse cântico, porque é um cântico, obrigado, Dan.
Imagina se a gente descobrir a melodia original desse cântico e a gente cantar aqui esse cântico, né? Numa das festas, né? Baruch Hashem. Para o Eterno todas as coisas são possíveis. Quem sabe o Eterno nos abençoe com essa revelação, né? Amém? Moshe inicia seu ministério no Mar Vermelho com um cântico de louvor e triunfo. Isso está em Êxodo 15, 1 a 18, do outro lado da margem do Mar Vermelho. E encerra seu ministério com seu último cântico, agora nessa porção, às margens do Jordão, de frente a Canaã. Então foi um momento ali que você se colocar na pele de Moisés nesse momento ali é realmente algo muito, 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 muito difícil. Ele sabendo que ele ia morrer, né? O Eterno tinha dito para ele, no mínimo ele devia estar tremendo, né? Temendo e tremendo, porque ele estava vendo a terra, mas sabia que ele não ia pisar na terra. Fisicamente. Ele sabia que ele ia pisar na terra no reino. Isso ele sabia também. Baruch Hashem. Isso é o que mais importa, né? Baruch Hashem. Nesse capítulo da Torá é apresentada toda a história judaica desde Bereshit, no princípio, até o Aharit Hamaim, o final dos tempos. Então, o que seria o cântico na sua íntegra? É uma retrospectiva de toda a Torá. No ano passado eu abordei isso aí. Eu subdividi o cântico, né, em chaves assim e falei, de tal a tal versículo, fala de Bereshit, fala que naquele tempo, no princípio, não havia nem chuva, eram como gotas de orvalho, né, que umedeciam as plantas, né? A chuva só foi acontecer depois, mas fala tudo isso. Então, desde a criação, desde o princípio lá, princípio dos princípios, até o final de Deuteronômio. Antes do cântico de Moisés, Hashem destrói o exército egípcio no meio do mar. Muito bem. No cântico final, que é o de agora, Hashem cumpre a promessa da terra prometida ao seu povo. Quer dizer, Moshe foi levantado por Hashem, cumpriu o que Hashem falou, que ele ia levantar um libertador, né, que ia conduzir o povo até a entrar, mas ele não prometeu que Moshe ia entrar. Ele prometeu que ele levantar um libertador para levar o povo até a divisa ali, até o Rio Jordão, né? E dali para frente, um sucessor dele, Yehoshua, que continuou o processo. Então, em resumo, o primeiro cântico, lá na saída do Egito, é o cântico da liberdade alcançada. Moshe também como um grande libertador. E o segundo cântico, a herança, quer dizer, o que Hashem fala, ele cumpre. Ele não esquece. Diferente de nós, né? Às vezes, a Estela, Jair, você não tinha que fazer isso. Puxa vida, Estela, é mesmo? Esqueci. Me desculpe. Esqueci, pisei na bola. Então isso acontece com a gente toda semana, né? Direto, assim, descansa. Principalmente quando você tem um pouco mais de idade. Fica mais esquecidinho. Então vamos lá. A palavra razino, ouvir, preste bem atenção nessa outra metade do slide aqui, bem interessante, ó. Porque a importância, né? Porque a palavra razino, que significa ouçam ou ouvir, tem uma conexão com Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que que virou uma frase profética, né? Profissão de fé israelita, né? Shema Israel. Então, razino tem uma conexão muito forte com Shema, e Shema vem de Vetishma. E tem uma conexão, Shema tem uma conexão muito forte com Vetishma, e Vetisma com Shamoa,
que significa escutar ou ouvir. Então, isto é, Hazino está diretamente ligado com o Shema. Não tem como separar, né? É um ouvir, mas não ouvir de escutar assim, tá, escutar, alguém fala, grita uma coisa para você assim, então, Jair, papapá, você entrou aqui, dali meia hora se esqueceu o que falou. A pessoa falou. Agora, quando a pessoa vem bem próxima, na tua frente, bate no teu ombro assim, Jair, olha aqui, olha nos teus olhos, tem... Amanhã, a tal horário, nós temos que nos encontrar, vai acontecer um evento muito importante, anote, você já presta atenção de outra forma, quando é de perto. Então, esse Hazino é ouvir, mas ouvir de perto, similar ao Shema. Esse que é o sentido. Então, Shema Israel significa ouve, ó Israel, mas não ouve de escuta, Israel. E sim ouvir por quê? Porque é o Shema completo, né? Ele entra pelo ouvido, você absorve aquilo, retém aquilo, e aquilo vai para o coração. Se não alcançar teu coração, não é o Shema. O Shema é quando você ouve, aquilo entra no teu coração. E você, além de ouvir, você pratica. Do teu coração vai para as tuas mãos e para os teus pés. Você põe em prática o que você ouve. Então, esse é o Shema completo, esse ciclo. Ouve, vai para o coração e do coração vai para os teus membros. A ação. Ouve, entra no mais íntimo do teu espírito e você pratica aquilo. Esse é a essência do Shema. Deuteronômio 32, 44, Moisés falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Em seguida disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cumpram todas as palavras dessa Torá. Presta atenção aqui. Isso aqui que nós estamos abordando agora, quando termina, se vocês procurarem ali na palavra, quando termina exatamente, o cântico em si termina no verso 43. O cântico está com os parágrafos assim diferenciados, né? Aquela coluna assim. Até na Torá está assim, o cântico. Ele está diferente da linha normal das escritas. Na Torá que eu falo aqui, no rolo. E a partir do 44 ao 47, que ele diz essas palavras aqui. Então, o que são essas palavras que ele diz depois, terminando o cântico? Veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos. Veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Yehoshua, filho de Nun. Falou aos ouvidos do povo. Então, ele está... Você já entende, puxa, isso aí é muito, muito parecido com o Shema, Jair. Shema Israel. E Shema Israel, onde que está? Está no livro de Deuteronômio 6, né? Deuteronômio 6, 4 a 9. Em seguida disse-lhes, aplicai o vosso coração. O Shema, se não chega no coração, ele não é Shema para nós. Aplicai o vosso coração. Antes do coração ele diz assim, Moisés falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, e em seguida disse, aplicai o que vocês ouviram ao coração de vocês, a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos. Essas palavras aqui, dentro desses versos, não está escrito exatamente no Shema? Olha lá, Shema, que é Deuteronômio 6, 4 a 9, diz assim, ouve, ó Israel, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, coração com coração, bate ali, a primeira palavra, ouve, coração, e ensinarás diligentemente a teus filhos. Ele está dizendo o Shema aqui, queridos. Então,
nós temos que entender que esse cântico é uma espécie de Shema Israel, que Moisés, o Eterno, deixa, só que de uma forma mais profunda, porque é uma retrospectiva de toda a Torá, mas aqui ficou muito, muito claro para nós que ele está enfatizando muito o Shema Israel. Tanto é que Shema Israel se tornou a profissão de fé israelita. Ficou uma frase assim que ela repercute, ela faz eco assim pelo universo, assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Agora, qual a função então de existir o Shema Israel e de existir este cântico? Qual que é a função e por quê, né, disso? Eu achei tremendo essa conexão aí com o Shema Israel. Eu nunca tinha até hoje percebido isso. Isto é, Deuteronômio 32, 34, uma fortíssima expressão do Shema Israel. Então, esta canção é conhecida como Shirat Hazinu, a canção final, o discurso final de Hashem a Moisés. E Deuteronômio, para nós entendermos agora na essência esse cântico, o objetivo dele, nós temos que voltar um pouquinho para trás, em Deuteronômio 31, 16. Na verdade é do 14, mas nós podemos abordar ali do 16, 17, 18 e 19. Se nós entendermos esses versículos anteriores a esse cântico, a essa canção, nós vamos conseguir entender. Diz assim, ó: e o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados, como quem diz, Moisés, está chegando agora o dia da sua morte. E esse povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Então são notícias não muito agradáveis, né? Para quem está prestes a morrer, podia ser bem mais doce a morte de Moisés, né? Você veja como é que são as coisas aqui, qual que é a mensagem intrínseca que está por trás dessa questão aí, né? Esse povo vai se prostituir, você vai perecer, mas o povo vai se prostituir, seguindo aos deuses estranhos, deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Não são palavras nada água com açúcar para Moisés naquele momento ali, né? Deuteronômio 31, 17 e 18. Se o discurso parasse aqui, já seria bem desastroso. Hashem diz a Moshe que todo o trabalho de sua vida era desabar. É o pior discurso de despedida de todos os tempos. Desculpe, irmãos, quem chegou aqui hoje. Não, o Jair vai abordar lá sobre o cântico final, vai falar algumas poesias, alguns poemas. Nós temos que entender, né? Nós temos que entender a Torá na sua essência, né? É o pior discurso de despedida de todos os tempos. Até a Débora. É isso aí, Débora. Então Hashem diz que as coisas vão piorar. Hashem diz assim agora, Deuteronômio 31, 17, está ali. Você acha que eu vou aceitar isso sem fazer nada, Moshe? Você acha que eu não vou reagir? Vou reagir sim, ficarei irado. Vou ficar com raiva ou irado com eles, né? E desampará-los-ei. Vou esconder meu rosto deles, eles ficarão vulneráveis aos inimigos e todas essas coisas terríveis vão acontecer a eles. Isso é pesado, hein? É muito pesado. É um pesadelo, na verdade, para Moshe. Porque por que Hashem não deixa Moshe em paz nesse momento para ele morrer tranquilo? Mas se Hashem está dizendo isso, é porque Moshe ainda pode fazer algo. Qual que é a mensagem que eu falei que tem uma mensagem intrínseca atrás disso?
que na Torá, né, pelo próprio Moisés, tipo assim, aposentadoria, parece que não tem, né? Não tem aposentadoria. A aposentadoria, ela vem depois. Então esse mundo não é um lugar de parabéns, de louros. E vamos estourar os fogos de artifício, né? Tal. Parabéns. Você é o maior. Não tem isso na Torá. Nesse momento não houve uma festa de despedida. Levantaram Moisés assim num tablado. Não teve nada disso. Muito pelo contrário, Moisés foi usado, foi muito bem, né, usado, como provando que ele é um grande servo, humilde, e sempre dizendo sim a Hashem, mesmo com 120 anos de idade. E Hashem disse para ele para escrever esse cântico. Hashem disse, quem perguntou, mas onde está escrito isso, Roche? Está escrito em Deuteronômio 31:19. Hashem disse, e agora escrevei. Escrevei significa, aqui está o que você pode fazer. Você ainda pode fazer. Não pense em agora você ir lá para o Havaí, ir para Cancún, ir ali na Baía de Antonina, ali, só ficar pescando lá o dia inteiro. Estou falando de mim, que eu fazia isso. Mas o Eterno disse, não, eu quero você aqui. O Pedro ia junto às vezes, né? Pronto. Aqui está o que se pode fazer. Escrevei, nos leva a essa paraxá. Então, essa ordem de Hashem para Moisés é a paraxá de hoje. Escrevei, Moshe, escrevei esse cântico, que nós temos uma mensagem para o povo. Porque o povo, ele vai, com a tua morte, eles vão virar o rosto deles para mim. Eles vão procurar outros deuses. Porque quando você perde a crença ali, a gente sempre, né? Nós temos que, o meu Deus está aqui. Mas a minha referência está aqui. Mas se essa referência sai, eu vou pegar outra referência. Esse é um problema do ser humano, né? Vamos lá. Então, uma retrospectiva poética da Torá para combater um problema, uma espécie de antídoto. Então, é uma espécie de antídoto. Aí está uma chave para nós entendermos esse cântico, né? Seria um antídoto para o povo. É uma música também, que resistirá ao tempo. É como se Moshe tivesse morrido, mas ele estará sempre lá diante do povo. É como se você estivesse sempre contando a eles as palavras para conter um ciclo devastador. Também, sim. Algo sobre Razino, de como a história judaica é contada, eles serão capazes de contrariar o terrível pesadelo que Hashem acaba de revelar a Moshe. Para compreender a natureza desse antídoto, temos que compreender a natureza do problema. Agora nós começamos a entrar na origem da questão lá. Então, sobre realmente o que é o Cântico de Moisés? Voltando àquele período do pesadelo, aquelas palavras pesadas de Hashem, aqui estão algumas coisas ruins. Você vê que há uma progressão. Voltemos à profecia pesada, que Hashem dá a Moshe pouco antes dele morrer. E notamos que Hashem repete algumas frases. Nós sabemos que quando há uma repetição, aquilo é para nos chamar a atenção, né? Tanto para nós como para aquela situação na época lá para o povo também. Hashem está escondendo o seu rosto do povo. A primeira vez, em Deuteronômio 31:16, diz assim: Hashem esconde o seu rosto do povo. Um pouquinho mais para frente, no próximo versículo, em 17, podem conferir, até eu estou vendo ali o Ricardo com a Bíblia aberta,
Deuteronômio 31:16, e no verso seguinte já diz: Hashem está escondendo o seu rosto do povo. Ele repete, né? Mas por que ele está repetindo? Ele não está repetindo na íntegra, né? Mas na verdade são dois eventos distintos, e vemos isso quando começamos a entender a progressão que acontece aqui. Então, parece uma repetição, mas o fato de falar pela segunda vez, se você está lendo e você vê de novo, não, eu acho que acabei lendo o próprio versículo, né? Essa frase eu já li. Então, esse tipo de confusão que te dá ali na hora que você quer voltar, peraí, vou conferir. Daí você volta. Quando você volta, você faz uma releitura do versículo anterior. Mas é esse que é o propósito. De você voltar, realmente, não é que eu estou lendo o mesmo versículo, está repetindo, né? Mas essa repetição não é que simplesmente uma simples repetição, ela tem um duplo sentido, né? E vemos isso quando começamos a entender a progressão que acontece aqui. Vejam a progressão. A primeira coisa que vai acontecer, Moshe, é que você vai... A primeira coisa que vai acontecer, Moshe, vírgula, é que você vai dormir com seus pais. Isso dizendo, Moshe, prepare-te psicologicamente que agora, já em alguns momentos aí para frente, você vai perecer. Vai dormir. A palavra mais correta, Yeshua usava muito essa palavra, né? Ele não usava morrer. Aqueles que estavam lá na casa de Jairo, e Yeshua estava para chegar, né? Não, Yeshua, mas você não vê que ela está morta? Não, se acalme, ela dorme apenas. Sempre Yeshua se referia à morte como sono, como dormir, né? Então é que você vai dormir com seus pais, você vai morrer, e quando isso acontecer, essas pessoas vão se levantar essas pessoas vão se levantar contra mim. Esse se levantar é se levantar contra Hashem, e vão me abandonar. No mesmo verso 31:16, no mesmo verso, diz assim: eles vão se perder atrás dos deuses, que é a mesma coisa que eles vão se levantar. As duas frases se repetem. Por isso que eu fiz as cores iguais ali, duas cores, e eles vão me abandonar de novo lá. Eles vão se perder atrás de deuses estranhos, estrangeiros, de que eles estão indo para o meio dessa idolatria. Eles vão me abandonar, de novo, repete, vão me abandonar. Eles vão profanar minha aliança. Então, há um sentido, presta atenção, por que duas mensagens? Porque a primeira mensagem se refere ao fato de Moisés ter morrido, perde a referência. Eles tinham Moisés, tanto é que Moisés não foi sepultado, não existe um túmulo de Moisés, porque certamente ia ser um objeto ali, um local de idolatria. Então, a sabedoria de Hashem, que não existe túmulo de Moisés, né? Fantástico esse detalhe aí. Porém, a primeira situação aqui, ele fala que as pessoas vão se levantar e vão abandonar, simplesmente porque Moisés morreu. Perdeu a referência. Moisés era um semideus para eles. Porque a voz de Hashem vinha através de Moisés. Vinha através da boca de Moisés. Então ela é uma espécie de um semideus, né? Para muitos tipos de orientações na vida. E a segunda metade do verso se refere, porque não só o fato de Moisés ter morrido, que eles perderam a referência de Moisés exclusivamente, mas isso levou o coração deles a abandonarem a Hashem. É outra situação. Agora que nós entendemos por que o Eterno repete. Primeira situação, Moshe. A segunda, esse que é o princípio do entendimento ali. As pessoas irão para a terra, abandonarão Hashem. O que vai acontecer a seguir? Em Deuteronômio 31:17,
Hashem responde: ficarei irado com eles. Vou deixá-los, vou esconder o meu rosto deles. Isso fará com que eles fiquem vulneráveis aos seus inimigos. Eles se tornarão presas daqueles que irão atacá-los e sofrerão invasões. Eles ficarão suscetíveis a invasões, porque quando você não está debaixo das asas de Hashem, nós oramos aqui, no Mishperá, que Hashem cubra Israel e Jerusalém com as suas asas, com o seu grande talit, né? Porque na sombra das asas de Hashem nós estamos seguros. Então nós pertencemos ao corpo do Messias, né? Quando a gente se membra, né? Torna-se membro de uma casa de oração, nós fazemos parte do corpo do Messias, estamos debaixo, na sombra das asas de Hashem. Mas quando nós estamos fora desse processo, nós dizemos não para Hashem, que dele a proteção, que dele a cobertura, que dele as asas de Hashem, elas ficam longe de nós. E daí nós ficamos suscetíveis a chuvas, a tempestades, a flechas, é assim que funciona. O que acontecerá a seguir? Acontecerá naquele dia que o povo dirá, presta atenção aqui, o povo diz assim: não é porque Hashem não está no meio de nós que todas essas coisas terríveis acontecem ou aconteceram. Eles declaram isso, ó. Eles declaram assim: essas coisas estão acontecendo porque Hashem decidiu ficar longe de nós. E ele decidiu assim por conta dele. Ele achou que a gente entrando na terra, ele ficou do lado do Jordão. Ele não quis vir com a gente. Ele decidiu por conta própria. Mais ou menos assim que eles estavam pensando. Então, este é o início da reviravolta da problemática aí, desse contexto, dessa porção de hoje. Se vocês estão acompanhando, entenderam até aqui, já está muito bom. Está muito bom. O início da reviravolta, essa falta de entendimento do povo com relação a Hashem, né? O povo percebeu que não é porque os palestinos têm armaduras mais fortes, preste atenção, porque eles estavam sofrendo, né? Os palestinos, né, têm armaduras mais fortes, os romanos lá na frente, né, destroem os seus muros, mas é que Hashem fazia parte do quadro. Então já é um ponto positivo. Eles falarem, o povo falar, que Hashem não estava no meio deles. Só que ainda eles não tinham chegado no cerne, no âmago da questão. Isso que nós temos que entender aqui. Foi porque Hashem escondeu de mim a sua face que estas coisas aconteceram. Então as coisas estão mudando, certo? Errado, totalmente errado. Estão acompanhando, né? Estão acompanhando o raciocínio? Está faltando alguma coisa aqui. A resposta de Hashem ao suposto ato de techuvá do povo: mas vou esconder meu rosto, esconderei, pois, certamente o meu rosto naquele dia, disse Hashem, por buscarem outros deuses. O que significa isso? Deuteronômio 31, 18 agora, o versículo à frente. O que significa isso? Que Hashem vai esconder o seu rosto pelo povo buscar outros deuses. Primeiro, porque Moshe tinha perecido, tinha morrido. Essa é uma questão. Mas isso levou o coração deles a se afastarem de Hashem. Aí que pegou. Como se não apenas estivesse ignorando os males que acontecerão a eles, mas estou ignorando a resposta deles. Acima de tudo, o terrível mal que está acontecendo, porque as pessoas se voltaram para outros deuses. Bem, não precisa nem falar, né? Mas isso é brutal. Claro que é brutal.
O Eterno é franco. Ele é franco e ele é verdadeiro. Ele não vai tentar dissimular uma situação. O Eterno ele é franco, ele é verdadeiro. Então, aqui está Hashem ignorando não apenas o mal que se abateu sobre o povo, mas também a tentativa do povo de techuvá, de arrependimento. Agora, nós entendendo lá a reviravolta, né, em Deuteronômio 31:17, que o povo ficou, teve um tipo de um choque, assim, não é exatamente o que tínhamos imaginado. O que as pessoas dizem então? Esses males acontecem porque Hashem não está no meio de nós. Esse que é o pensamento do povo. Que o que aconteceu ali, o que está acontecendo, os problemas que tiveram, as invasões, eles assim se sentiram desprotegidos de Hashem, simplesmente porque Hashem, o Eterno, escolheu ficar afastado deles. Não caiu a ficha ainda. Então eu pergunto para vocês, isso é verdade ou não? De certa forma, sim, o texto diz que é verdade. Hashem não está no meio deles, exatamente como eles suspeitam. Hashem não está no meio deles, até aí tudo bem. Agora presta atenção aqui, a questão parece verdadeira, mas ela é uma inverdade. Ela parece, está escrito lá, que Hashem, realmente está escrito, Hashem não está no meio do povo. Como antigamente, lá no tempo do Mishkan, no deserto, sempre o Mishkan estava no meio de toda a congregação, tendas ao norte, ao sul, leste e oeste, e o Mishkan no meio de toda a congregação. E daí o Eterno, através dos sacerdotes, né, através de Arão, e se sabem bem o funcionamento ali do Mishkan. A questão parece verdadeira, mas é uma inverdade. Agora que nós vamos começar a chegar lá onde Hashem quer que o povo entenda, né? Qual que foi a origem, então? O Eterno esconde seu rosto, mas sobre o que eles... Mas o que eles deixaram de falar? O que eles deixaram de perceber que Moisés escondeu o rosto? O que eles deixaram de falar na explicativa, quando eles fazem o comentário deles? O que eles deixam de falar? Que o abandono de Hashem, sobre o qual eles silenciam, esse é o penúltimo slide. O abandono de Deus, sobre o qual eles silenciam, Hashem está escondendo o seu rosto, o que em si é uma reação. Agora que nós começamos a entender o pensamento do Eterno. O Eterno está reagindo a algo errado que eles estão fazendo. Quando as pessoas param e dizem, meu Deus, por que isso está acontecendo? E isso está acontecendo porque Hashem escondeu o seu rosto. O que eles estão de fato fazendo é dizer para si mesmo que tem a verdade, porém não é uma verdade, é uma mentira. Quer dizer, eles ficam enrolando e não são francos. Vamos dar uma pausinha aqui, irmãos, agora, que a Torá ela sempre fala no nosso coração, né? Nós estamos vivendo os dias de Aseret Yemei Teshuvah. Aquela explicativa do funil que eu falei para vocês, tem a parte larga do funil. Todo o funil é o Yamin Noraim. Todo o funil, os 40 dias. Mas especificamente, esses 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, chama-se Aseret Yemei Teshuvah, os dias da mais estrita penitência. Então, é um período que nós temos que ser francos. Às vezes nós dizemos assim, perdão Hashem,
me perdoa, me purifica nesse período para quando eu viver o dia de Yom Kippur, o Senhor me abençoar, e eu estar, o Senhor me aprovar como teu servo, né? E daí o Eterno fica esperando lá de braços cruzados, que você não terminou a tua frase. Quando você falou, Eterno me perdoa, Ele quer que você diga o quê? Só que a gente não tem nem coragem de falar. Porque alguma coisa pesada que a gente fez, a gente tem vergonha de falar até para Hashem. E é isso que Ele quer. Ele quer que você fale, tintim por tintim, todos os detalhes do teu pecado. É isso que Hashem estava esperando. O povo estava enrolando. Você viu que nesses slides eu estou enrolando? Roxo, isso não vai falar logo. Mas é proposital. É assim que nós fazemos. Eu coloquei slide a mais aqui. É proposital, irmãos. Nós fazemos assim. Eu podia ter resumido, tirado um slide ou até um e-mail, né, para ir direto no nosso... Mas nós somos assim. Esse é um problema. O Eterno quer que seja verdadeiro. E direto ao assunto com Ele. Pum! Eu errei por causa disso, disso, disso e disso. Ele quer ver nós como o coração de Davi. Homens conforme o coração de Hashem. Davi era assim. Por mais terrível lá a situação, ele falava, Hashem, eu fiz isso. Mandei matar o cara lá. E ele sentia esse amargo que ele mandou matar o cara por causa da mulher. E esse sentir e falar agrada a Hashem. Que está pondo para fora. Está sendo sincero. Então, essa é uma mensagem para esse período, irmãos. Muito importante aqui da Parashá. Então, não penso que eu estou enrolando, é proposital mesmo. O que eles estão, de fato, fazendo é dizer a si mesmo que tem a verdade, porém uma mentira. E é tudo culpa de Deus. Hashem simplesmente virou o rosto. Nós fazemos isso. Hashem, você é culpado. O que eu fiz? Enquanto não chegar à origem da reação de Deus, de Hashem, o que provocou essa reação, nunca poderão retificar isso. A má declaração do povo, a sua falsa techuvá, não é nada mais do que um ato incorreto de autopiedade que Deus rejeita, e Ele esconde ainda mais a sua face, é um ciclo destrutivo. Precisa ter a techuvá, senão o Eterno não, ele quer agir, Ele quer nos abençoar, mas sem a techuvá verdadeira Ele não age. Não vem a cura, não vem a bênção. O que vai quebrar esse ciclo? Como isso vai cessar? Porque os israelitas precisavam do cântico de Moisés. Quando você pede desculpas, mas não é sincero, você não vai ao cerne da questão. Você reconhece o que fez para romper nosso relacionamento? Se você não reconhece isso, a nossa relação não pode ser reparada, não pode ser consertada, não pode ser perdoada. Hashem está mostrando esse cenário de pesadelo a Moshe, porque esse cenário não é inevitável. Quantos cenários desses vêm acontecendo até hoje? É uma maneira de quebrar esse ciclo terrível. Moshe, em seus últimos suspiros, nesta terra, é chamado a criar um documento duradouro, um cântico, uma poesia, né? O qual os israelitas sempre serão capazes de relembrar. Seu último slide. De modo que sempre que esse ciclo aparecer, eles possam olhar para esse documento e encontrá-lo dentro de si, sozinhos, para quebrar esse ciclo. Esse documento é o Shirat Hazino, esta canção final. Como uma espécie de Shema Israel. E a palavra Veatá, que significa e agora, né? Diz Hashem a Moshe, por causa desse ciclo
terrível que poderá ocorrer, certifique-se de que este pesadelo possa ser evitado. Então, a função desse cântico é realmente para ele ser sempre revisto, releito, reestudado, reanalisado, que os pais passem para os filhos, conforme eu li para você lá, que Moisés diz, ensine esse cântico aos filhos de vocês, e que os filhos ensinem aos filhos deles. Essa é a Torá oral. É o princípio da Torá oral ali, está escrito. Que passa, né? Toda a Torá passa de geração em geração. Principalmente também, não só esse cântico, como o livro de Deuteronômio, né? Ele era relido, o livro de Deuteronômio, algumas partes, né? Tanto esse cântico, o Shema Israel, algumas bênçãos e maldições, eram relidos pelos reis de Israel, sempre nas sucessivas vindas, né, de cada rei, né, a sucessão dos reis de Israel, eles sempre reliam o livro de Deuteronômio. Então, que esse pesadelo possa ser realmente evitado. Então, finalizando ali no 31:19, Deuteronômio 31:19, que é antes do cântico, né, que ele diz, escreva ordens de Hashem para Moshe. Este é o sentido, é o porquê, conforme a frase, né, a temática de hoje, o porquê que foi escrito Irat Hashem, Shirat Hashem, Razino, quer dizer. Escreva essa canção, ensine-a ao povo judeu, coloque-a em suas bocas, que eles ouçam, né? Para sempre, essa canção será uma testemunha a qual os israelitas sempre poderão voltar e analisar os seus atos, a sua vida, fazer uma releitura da sua vida, fazer uma autoanálise. Então, essa autoanálise, essa releitura, né, é esse momento que nós estamos fazendo aqui. Como eu vivi esses dias, né, do ano que passou, agora que está começando um tempo novo, um ciclo novo, né? O que eu posso melhorar? Você declarar coisas assim que você percebe teus erros e declarar que caiam por terra, para você não repetir esses erros, né? Que o Eterno nos dê sabedoria, nos dê força, coragem, visão, discernimento, né? Que nós realmente pratiquemos a Torá continuando nas nossas orações, jejum, né? Porque a vitória é certa. A vitória é certa. O final é certo. E dizemos aí, para finalizar tudo isso aí, Baruch Shem Kevo Malhuto Leolam Vaed. Bendito o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem.